aqui é A, pode chamar de A? Pode chamar de A. E aqui é B, né? E o problema é saber qual é o momento fletor em B. Qual é o momento fletor em B. E a gente sabe que para obter o momento fletor de uma estrutura, para começar o momento fletor, não é esforço externo. Então você não olha para a parada e vai dizer bonitão, ah, é zero. Não tem binário aplicado, é zero, estou bonito na parada, vou tomar uma cerveja e um abraço, né? Não é zero, porque o momento fletor é um esforço interno à vida. Então, o momento fletor é um esforço interno à viga, tá certo? E toda vez que vocês tiverem que trabalhar com o momento fletor, vocês têm que imaginar que vocês estão cortando a viga naquele ponto. Então, cortou a viga com relação a esse ponto, certo? O que sobrou? Sobrou um pedaço vertical e um pedaço horizontal. Eu vou pegar o horizontal, sei lá porque eu vou pegar o horizontal, certo? Daqui o horizontal, que foi o que ficou. Até amarelinho que ficou. Ficou um rolete, aí tem uma viga, um pedaço da viga vertical. Aqui está o ponto B, tá certo? Não é verdade? E no ponto B, para essa viga ficar em equilíbrio, no ponto B, você tem que substituir no ponto B os esforços que mantêm a viga em equilíbrio. Tá certo? Vamos olhar antes, isso aqui foi o que a viga ficou. Então, os esforços que vão manter a viga em equilíbrio, sei lá, deve ter um momento, chamar momento em B, certo? Pode ter um esforço vertical, chamada vertical em B, e que é who knows, né? Who knows pode ter um esforço horizontal, vou chamar HB, tá bom? Então, no lugar do esforço, quer dizer, no lugar do restante da viga, a gente tem que substituir, imaginar que a viga foi embora. Lembra da história da super formiguinha? Você está lá na viga, corta a viga e refaz na viga todos os esforços que podem ser feitos nela. Como o problema tem simetria de 2D, que a gente já falou, ninguém precisa se preocupar com outros esforços que podem, por exemplo, torção, que pode aparecer que está fora do plano, outra flexão que está fora do plano, tá, outros cortantes, não precisa se preocupar, tá certo? Agora, para poder saber aqueles esforços ali, tem que saber o que está acontecendo aqui, não é? Né? Tem que saber tirar essa parte, esse apoio, isso não é um apoio, e substituir pelo esforço respectivo, não é isso? O que eu sei sobre esse apoio? Esse apoio é um plano inclinado sobre o qual eu coloco um rolete. Qual é a característica principal do rolete? Rodar. E o esforço que vincula o rolete com o chão? Como é que é esse esforço? Oi? Ele é de primeira ordem, significa o quê? Uma componente de força. Para onde? Oi? Para onde? Isso é para onde? Perpendicular ao ponto de apoio. Opa, perpendicular ao plano. É para isso que serve o rolete. Tá certo? O rolete permite liberdade nessa direção, não é isso? Então aqui, ó, o rolete é livre para amar nessa direção, tá certo? Nessa direção, no fucking way, né? Então, ele não deixa o vínculo, tá certo? Como é que é o nome do vínculo? Vínculo de primeira ordem, é um vínculo de uma liberdade, de 1 grau de movimento. Então, o bendito do plano inclinado vai ter que responder com o esforço, a gente vai chamar, por exemplo, normal em A, vai ter que responder com o esforço, que é perpendicular ao plano inclinado, tá certo? Então, se a gente substituir aqui, botar uma linha assim, no lugar do plano inclinado, só colocar uma linha de referência, né? Uma linha de referência com um ângulo alfa, não é isso? Com um ângulo alfa, esse carinha aqui vai responder com uma normal em A, que essa aqui é essa aqui. Como é que eu descubro essa normal aqui, hein? Como é que eu descubro essa normal aqui? O ângulo ali, o alfa, o oposto. Como é que é? Esse ângulo alfa é o mesmo? Só. Esse ângulo alfa é o mesmo? Esse aqui é o mesmo que esse aqui. Eu não mudei nada, tá? Eu só tirei
Eu tirei o plano inclinado e botei o esforço, Mas certo? passando uma perpendicular aqui, ó. Ah, desculpa, tem que passar uma perpendicular aqui. Uma perpendicular ao B, ao ponto A. Perpendicular ao ponto A, tá aqui. Passando pelo A. Não, B, A. Perpendicular ao BA. Perpendicular a BA. Passando pelo Aqui é o A. É, passando uma reta perpendicular. Assim? Isso. Tá. O que eu faço com ela? Esse ângulo aí que é entre NA, esse ângulo aí é o mesmo do alfa. Opa, como é que é? Isso aqui é alfa? É? Como é que é? Ó, esse lado aqui é perpendicular a esse, não é? Certo. Isso aqui é perpendicular a isso, não é? Certo. E esse tracejado aqui é perpendicular a quem? Não é perpendicular horizontal? Ele está certo. Dois ângulos que se intersectam sobre perpendiculares têm ângulos iguais ou suplementares. Quer ver o caso quando é suplementar? Ó. Assim é suplementar. Tá certo? Suplementar é que soma 180 graus, né? Esse mais esse 180 graus. Né? Então, com dois ângulos que têm lados perpendiculares, ou eles são iguais, ou eles são suplementares, isto é, eles somam 180 graus. Ele falou grego? Hein? Não. Não falou grego? Não. E como é que faz para descobrir aqui o esforço em NA? NA, você já sabe a direção dele, né? Você já sabe a direção dele. Opa, já sabe uma coisa também, ele já falou que cantou a bola para nós aqui, ó. Aqui vale alfa. Como que é o esquema, senhor? É dois ângulos que tem... Dois ângulos cujos lados são perpendiculares entre si, ou eles são iguais, ou eles são suplementares. Porra, tu falou e tu não entendeu? Eu sabia, mas não sabia explicar desse jeito. Entendi. Aí fica esquisito. Como é que faz para descobrir esse esforço aqui? Tudo bem, mas e aí? O que eu posso usar para descobrir rapidinho esse esforço, hein? Olha só, somatório dos momentos em C. O que acontece se somar um momento em C? Em C não tem outros esforços que eu também não sei? Se eu tirar o apoio em C, vai aparecer outros esforços, não é? Esse tipo de vínculo é qual vínculo? Esse aqui. Essa articulação. Sei que eu não tenho ela aqui porque não é exercício, né? Não tem. Vocês têm um exercício, esse tipo de articulação, não é uma articulação? Que vínculo que é? Oi? De segunda ordem. Então, se eu tirar esse apoio aqui, ó. Tchau e benção, tá? Tchau e benção. O que sobra aqui, ó? Vertical em C e horizontal em C, não é isso? Se eu tirar esse apoio, eu introduzo mais duas forças, tá certo? Com outra que eu não sei aqui, quanto é que deu? 3. Mas eu tenho 3 fórmulas. Somatório do momento com relação a um ponto, somatório das forças na vertical igual a 0, somatório das forças horizontais igual a 0. 2 componentes de força no plano e uma de momento para qualquer ponto, não é isso? Então isso aqui tem solução. Foi. Então, isso aqui eu não preciso levar o problema para C. Introduzir esses caras aqui que eu não estou querendo ainda, tá certo? Eu escolhi cortar a viga esquecendo esses caras aqui, tá certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer somatório dos momentos em relação a C igual a 0, tá certo? Todo mundo conseguiu entender por que está fazendo somatório dos momentos com relação ao ponto C igual a 0? Todo mundo entendeu isso? Por quê? Porque ao fazer somatório dos momentos em relação a C, eu elimino duas variáveis que eu não sei. As duas reações, que é um vínculo de segundo grau. Aí eu elimino aqui, ó, se eu fizer somatório do momento C igual a 0, eu não preciso me preocupar, pelo menos por enquanto, com elas. Só sobra uma coisa que eu não sei, tá vendo? Se só sobra uma coisa, esse valor vai sair. Eu tenho uma equação, o valor sai. Mas são dadas. São dadas, tá dando um problema. Tem que pegar o problema aí, meu querido. Bota essa porra aí. Eu falei que eu só não vou fazer tudo, né? Eu disse que nem ficou até pai, fica esquisito. Então, o esquema da barra normal assim, né? Você tem que tirar, colocar o diagrama do corpo livre. Eu não preciso, a gente não precisa de diagrama, sabe por quê? Porque aí só tá só pedindo aqui. Então, mas eu entendi isso aí como se fosse um diagrama de corpo livre. Isso, desculpa, não é de momento não. É um diagrama de corpo livre isso aqui. Eu cortei parte da viga que me interessa. Pensa da mesma forma com aqueles outros, eu fiquei falando. Não, aquilo ali é a estrutura toda, é o problema. Então, mas o jeito de resolver é igualzinho como se fosse. É igualzinho. Aqui é como se fosse uma outra estrutura. Só que você está cortando ela aqui porque você quer estudar ela aqui dentro. Sabe por quê? Porque quando uma viga faz 90 graus, ali a concentração de esforço é muito grande. Uma viga é muito fácil de arrebentar quando ela faz ângulo de 90 graus. Porque tem concentração de esforço. Então é sempre interessante saber quanto é que são os esforços em canto.
Toda estrutura que tem canto mecânica, tem canto, pi, abre o crítico. É crítico, abre o crítico. Tá certo? Todo mundo entendendo o que a gente está fazendo no momento, somatório dos momentos com relação a C igual a zero? O ponto B? Não, o ponto B você tem esforço, vai entrar. Tem esforço aqui. Olha, quais são os esforços de fazer momento com relação a C? Esse faz e esse faz, não é isso? Tudo certo? Fala, cara. Repete. Ah, não, eu posso botar o que quiser, se estiver errado no negativo. Legal, legal. Tá, você está falando assim, é todo mundo para cá, não tá? Então tá bom. Entendido aí a solicitação, mas não portava, certo? Tem que somar o negócio certo? Mais alguma coisa? Chefia aí atrás. Entendeu o somatório dos momentos igual a zero aqui? O que está fazendo? Vai vendo, só umas cabeças balançam, outras ficam perplexas. Então como é que vai fazer? Ó? Por exemplo, vamos fazer que aqui assim para cá é positivo, tá? Ó. Assim é positivo, tá bom? Assim é positivo, tá bom? Então como é que fica? F vezes 2A, como é que fica? 2A, F, positivo, não é isso? Cara, vocês estão muito Walking Dead. Vocês estão muito Walking Dead. Eu falo uma parada e ninguém fala nada. Nossa, não. Daqui a pouco começa todo mundo a babar aqui. Daqui a pouco começa todo mundo a babar. Vocês estão muito cansados, vocês estão muito malvados. F, 2A. Ó, o momento da força que está aplicada em B com relação ao ponto C, tá? É a força vezes o braço, tá certo? A pra cá, 2A. certo? Então é 2AF, não é isso? Isso. Esse aqui, como é que fica? É F com o braço em A. Quanto é que fica? Mais, que é no mesmo sentido, não é isso? Mais A vezes F. Isso. Mais AF, tá valendo? Tá valendo. Menos quem? O HC. Menos esse cara aqui faz o contrário. Aliás, você já começa a ver como é que você tem que montar isso aqui para não dar merda. Porque se essa linha aqui, perpendicular, passar no apoio, essa estrutura não fica estável nem que a vaca tussa. Todo mundo consegue ver por quê? Se essa linha perpendicular aqui passar lá em C, não tem como essa força aqui fazer momento, tá? Estou falando grego? Olha lá. Se essa linha aqui, ó, imagina que tivesse aqui uma mira, a perpendicular passasse lá em C, vamos supor que passasse, pela geometria do problema, tá certo? Supondo que isso aconteça. Um triângulo retângulo assim. Imagina que fecha o triângulo retângulo. Qual é o momento que NA vai fazer? Zero, mesmo que ela fosse infinita. Essa estrutura você quebra toda. Nada acontece. Ela vai girar, ela vai abrir o bico. Ou ela vai quebrar, ela vai girar. Porque esses caras aqui não fazem momento? Não tem que dar zero? Lei da estática? Não tem que dar zero? Se esse cara aqui passar lá, vamos supor que ele passasse. Se ele passasse aqui, NA podia ser infinito. O negócio não ia funcionar. Estou falando grego? Pior, se passasse para cá, para dentro, aí também não ia funcionar. Ia ter que ter uma cola. Só ia funcionar se tivesse uma cola, puxar o contrário, você entende? Se tivesse para dentro. Se a normal passasse por baixo de C, tinha que ter uma cola para puxar e não empurrar. O rolete não ia aguentar onda, não ia suportar a vida. Falei grego? Olha lá. Se passar em C, você concorda que o momento é zero? Que cacete. Capadócia? Vamos lá, ó. O somatório dos momentos em C tem que dar zero, não tem? Essas forças produzem momento? Produzem. Mas não tem que dar zero para ficar parado? Olha só, essa também tem que produzir. E olha lá, como só sobrou ela, concorda? Que aqui, essas aqui não fazem momento, certo? Estou falando grego? Significa que essa tem que fazer e pelo contrário, tem que ser contrário. Esses giram para cá, e esse tem que girar para cá, só sobrou ele. Se todo mundo gira para cá, esse tem que girar para lá. Senão não vai dar zero isso aí. Estou falando grego? Agora, como é que ele vai girar para lá se não passar por cima? Tem que passar por cima. Senão a estrutura está condenada à falência. Entende o que eu quero dizer? Oi? Se passasse para baixo, então se passasse para baixo não tem que girar para lá? Não tem que girar para lá? Então se passasse para baixo tem que ter um chiclete para puxar o rolete. Ou então o rolete era preso, sabe? Que nem aqueles roletes que fazem assim, em volta. Aqui tem que passar, isso aqui é um trilho. Isso aqui é um trilho, o esforço é só para cá, tá certo?
braço vertical agora no braço horizontal. Aonde? Aí. Aqui? Esse braço aqui vertical, Tá. essa distância é maior que então, e se fosse o contrário? Então, mas aí é aí que isso ia dar merda. Então ele não poderia ser. Ia dar merda. Você vai ver na expressão final, vai dar merda. Teria que ser falando se os dois fossem o mesmo comprimento. Vai dar merda, vai dar merda. Você vai ver na expressão final. Eu só quero mostrar pictoricamente porque ele dá merda. Mas depois na matemática você vai ver que também a matemática tem que mostrar que também vai dar merda. Tá certo? Tudo bem? Então como é que ficam os outros momentos? Momento de NA. Você falou que NA é decomposta, né? Ela pode ser decomposta. Não no sentido de o cara podre que coloca lá. Pode ser decomposta, né? Como é que fica? Quanto é que é essa componente aqui? Essa componente é quanto? Essa é NA vezes quanto? Cosseno de NA vezes cosseno de alfa. Essa aqui, ó. Essa aqui na horizontal. NA seno de alfa, tá certo? Estou falando grego? Então como é que fica? Essa componente faz esforço negativo, não é isso? A componente vertical não faz esforço negativo? Tá certo? Então como é que fica? Menos, como é que fica? NA cosseno de alfa, certo? E qual é o braço? Ó, o esforço é aqui. O ponto aqui, qual é o braço? B, não é isso? O braço é B. Estou falando grego? E a outra componente? É positiva, tá certo? Então a outra componente é positiva. Como é que fica? Mais NA seno de alfa vezes quanto? Vezes 2 alfa, não, 2A. Tá certo? Como é que fica então? Eu não posso botar várias coisas em evidência? Como é que fica? Vai ficar assim, ó. NA, não é que tá valendo? NA em evidência. NA em evidência. Como é que fica? 2A seno alfa, 2A seno alfa, menos B cosseno alfa, fechou parênteses? Botei isso aqui em evidência, NA, botei em evidência, não é isso? Tudo bem? É igual a quanto? Esse carinha aqui eu posso botar para o outro lado, não posso? Posso? Vai ficar então... eu botei esse aqui na evidência, não posso? Então aqui vai ficar mais 3AF igual a 0, não é isso? Não é, gente? Mais 3AF igual a 0. Posso passar esse cara para o outro lado? Posso, né? Então como é que vai ficar? NA 2A seno alfa menos B cosseno alfa é igual a menos 3AF. Posso inverter o sinal de todo mundo? Posso. Ó, posso multiplicar por menos 1 esse lado e posso multiplicar por menos 1 outro lado. Como é que fica? Esse fica mais e esse fica menos. Estou falando grego? Então quanto é que dá NA? Quanto é que dá NA? NA igual a quanto? 3AF sobre quanto? 2A menos 2. Vamos botar na frente o positivo. Quem é a tua positivo na frente? B cosseno alfa menos 2A Seno alfa. Muito obrigado. Tá certo? Sabe qual é a condição para dar merda? Quando esses caras aqui são iguais. O NA vai para infinito. É quando aquela linha começar a tocar em C. Quando aquela linha começar a tocar em C, o NA vai querer crescer para chegar ao contrário, quando chegar em C não dá mais. Então quando é que dá chabu? Quando B cosseno de alfa é igual a 2A seno de alfa. Esse negócio aqui dá chabu. Por que dá chabu? O denominador de uma fração não pode ser zero, não é verdade? Isso. Como é que se escreve chabu, hein? É com X? Chabu é seu, você escreve Vou botar em grego assim, que chabu. É no I. Chabu é CH. É com CH? Mas assim ficou mais bonito. Caramangu não dá chabu. Os Caramangu não dá chabu. Tá certo? Né? Olha só. É o slogan do... É o slogan do curso, né?
Deu chabu. Olha só. Vê se essa condição aqui depois não é essa que fecha o triângulo. Quando 2 vezes seno de alfa é igual a B vezes cosseno de alfa. Depois dá uma olhadinha ali. Tá certo? Quer uma ajuda? Vamos fazer assim, ó. Bota o cosseno para o outro lado. Como é que fica? B, não é isso? Igual a 2A. Seno sobre seno é o quê? Seno sobre cosseno é o quê? Tangente, não é isso? Não é tangente? O que é a tangente de alfa? Não é B sobre 2A? Isso. Não é isso? B sobre 2A? Né? Aqui, ó. Se esse cara aqui é alfa, quando esse cara aqui encontrar com esse, se encontrar com esse, aqui também vira alfa, né? Aqui, ó. B sobre 2A. Tá certo? Deu pra ver? Olha lá. Tangente, ó. B é igual a 2A tangente de alfa. Tangente de alfa é B sobre 2A. Olha lá. Olha o chabu. Como é que dá chabu? Dá chabu quando essa linha aqui, ó, passa lá no apoio. Quando passar no apoio, isso aqui é alfa, é aqui é paralelo, tá certo? Que é alternos internos, tá certo? Esse igual a esse. Olha lá. B sobre 2A. Quando B igual sobre 2A, essa linha passa lá, e linhada é infinita, e o negócio fica... A linha estoura. Tá certo? Então, engenheiro, não pode botar só o material direito. O treco também tem que funcionar a geometria. Tá certo? Ah, não precisa saber geometria. Tá aí, ó. Se não souber geometria... Dá chabu. Chabu! Mas não era isso que o problema queria, na verdade? O problema não queria isso. Por quê? O problema está querendo momento em B. Então o momento chabu foi só para... Essa condição aí que você falou do chabu é só quando o momento for zero? Não, o chabu é quando o apoio vai para infinito. Significa um negócio absurdamente nonsense, motherfuckers. Entendeu? Ele vai depender. Oi? Ele não vai apoiar, ele vai ter Então ele não vai, por mais esforço que ele consegue, ele vai simplesmente rodar. Aí o negócio não apoia. Perfeito. Exatamente. Quando a perpendicular passar por um apoio, é verdade, vira um negócio que roda e só fica beijando o plano. Aí ali é fixa, ele vai ter que... Ele vai ficar rodando, vai passar assim, ó. Beijei, não beijei. Tá certo? Por maior que seja o apoio, nunca vai dar equilíbrio, tá certo? Nunca vai dar equilíbrio. E olha, outra coisa, hein? Se esse cara aqui for menor que esse, é que a gente falou, tem que ter um chiclete, porque aí a força está negativa, não dá? Se a força está negativa, não tem que puxar? Pô, mas se tem que puxar, amigo, tem que ter um chiclete, que o rolete não puxa. Tá certo? Tudo bem? Então a condição para a vida funcionar, é que NA, então para a vida funcionar, NA tem que ser maior que zero. Por quê? Porque é um rolete. É um rolete. Para NA ser maior que zero, então B cosseno alfa tem que ser maior que 2A seno de alfa. De modo que isso aqui fica positivo. Mas o problema não quer isso. O problema quer momento em B. Agora, para fazer o momento em B, quem vai fazer é vocês, porque vocês já sabem fazer. Por que vocês já sabem fazer? As forças já estão decompostas. Esta força aqui não faz momento com relação a B, porque simplesmente essa componente passa pelo ponto B. E essa outra aqui está perpendicular ao braço de alavanca que une até o ponto B. Basta multiplicar esta bagaça por isso aqui. Tá certo? Oi. Como é que é? Como é que é? A colalinha, né? Essa barra que você procura. Essa barra? Aqui. AB. Sobrou. Sobrou. Essa componente de NA não gera momento com relação a B porque ela é horizontal e passa certinho no ponto B. É o NA. Não, NA vertical, que é NA cosseno de alfa. Seria porque a força horizontal, ela não tem braços, né? Como é que é? Ela não tem braços. Essa aqui não tem braço, é tipo o Horácio. Não tem braço. Tá certo? É como se ela estivesse no eixo. Eu sempre me perguntei, por que Deus fala, os caras não pode ter masturbação se a mão tá de bobeira, cara. Por que desse tamanho? Aí tinha um problema, né? Mas eu nunca entendi essa fala.
aqui, ó. F vezes 2A é esse momento. Mais F vezes A. São duas forças. São duas. Essa aqui é essa aqui. Essa aqui é essa aqui. Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Professor, no momento B, a gente não vai considerar mais o braço C. Não, cortamos o braço vertical. Não cortou. Exceto no desenho aí. Exatamente. Agora, o somatório dos momentos. O somatório dos momentos no ponto B dá zero, significa que esse momento aqui, mais o momento dessa força em B, que é zero, mais o momento dessa força em B, que é zero, mais o momento desse componente aqui em B, que é zero, mais o desse aqui tem que dar zero. Então, o momento em B é o próprio momento que a força NA produz. Então, é NA. Qual é a componente vertical? NA? Vezes cosseno de alfa. NA cosseno de alfa Vezes o braço B. vezes o braço B. Só que NA já nós já descobrimos. Então, aqui, ó. Tá bom? Isso. Não é possível que eu não consiga fazer o problema agora. Tá bom, tá na linha. É só. Empurrar a bola pro gol, cara. Fazer assim, ó. Fazer assim, ó. A bola vai entrar, amigo. Não é possível, cara. Beleza? Boa. Beleza, beleza? Segunda-feira eu vou trazer uns 40 exercícios. Tem exercício para dar pro pau da ideia. Tudo assim, ó. Bom, Valeu. da nossa última vez aí que nós estávamos discutindo, nós estávamos falando desse problema aqui, não é isso? O que se traz esse problema aqui? Esse problema era as espadas de Jedi, né? Duas barras extremamente rígidas, tá certo? Verticais, tá certo? Feito de um metal que vem da outra galáxia, que não deforma, tá certo? Gigante, grande, bonito, gostoso, não deforma, tá certo? Tudo bem? Então esses forjados aqui, esses forjados rígidos A e B, são conectados, tudo bem? São conectados por dois parafusos de aço de 18 milímetros de diâmetro, tá certo? Que eles chamam aqui de CD e GH. E são conectados com o final de uma barra de alumínio de 38 milímetros de diâmetro, conhecida também por codinome de EF. Cada parafuso é roscado simples, como um passo. Pitch não é cantora, certo? Não é pitch. É pitch passo, tá certo? Vocês estão muito Walking Dead mesmo, né? Cada parafuso é de rosca simples, com um passo de 2,5. O que é passo com parafuso, engenheiro mecânico? Puta que pariu. O que é o passo do parafuso? O espaço entre um filete e outro. Entre dois pontos iguais do filete, né? Por exemplo, entre as cristas, entre as depressões. Depressão não no sentido de você chorando. Depressão no ponto mais baixo da rosca, né? Por que, engenheiro mecânico, o avanço do parafuso é diferente do passo? Porque a rosca pode ser assim. Pode ser simples ou pode ser dupla. Se a rosca é dupla, o avanço é 2 vezes o passo. Porque aí a rosca, ó, uma tem que passar por cima da outra. Tá certo? Então a mesma rosca tem que passar por cima da segunda. Então quando você gira a porquinha uma vez, ele avança 2 vezes o passo. Porque a rosca, parafuso de rosca dupla, é como se eu tivesse uma rosca com um passo dobrado. A outra é só para fazer esforço mecânico, para botar porrada. Tá certo? Então, cada parafuso é com rosca simples e passo de 2,5. Após ter sido apenas montado, só montado, deixado na mãe, bonitinho, certo? Sem arregaçar, certo? Esse snugly fit quer dizer isso, tá? Após ter montado, para bonitinho, sem ter dado um arregaço, certo? As roscas, as nuts é rosca, certo? Nuts também pode ser crazy, certo? I'm nuts, nuts. Para
Para engenheiro mecânico, nuts é porca, tá certo? Hã? Não, rosca não é isso não, tá? Bolt é parafuso, nuts é porca, tá certo? A rosca é thread, tá? Então, as porquítias D e H, tá certo? São, ó, apertadas de 1/4 de volta, tá certo? As roscas D e H são apertadas 1/4 de volta, tá certo? Sabendo que o coeficiente, o módulo da elasticidade é 200 giga, o que é giga, hein? O que é giga? 10 a sexta. 10 a nona. A nona? Isso é mega, que é 10 a sexta, é verdade. Então, sabendo que o módulo da elasticidade é 200 gigapascal para o aço e 70 gigapascal para o alumínio, determine a tensão normal no rod, que é a barra de alumínio. Tá certo? Nós já começamos a falar sobre esse problema. Não é verdade? Primeiro a gente vai pegar essas barras forjadas, fundidas, certo? Essas barras fundidas aqui, ó, A e B, casting é fundido, tá, em inglês, que é feito com material de Marte, não deforma, certo? Tudo bem? Barras fundidas alienígenas de Andrômeda, tá certo? E vamos estudar essa barrinha primeiro, que nela está o segredo da estática do problema. Vamos lá. Tentando reproduzir o desenho arqueologicamente. Faz assim, faz assim. Não, hein? Aí não. Agora não. Muito obrigado. Também acho. Oi? É verdade. Amarelo, amarelo. Isso é bom. Isso não é fácil não, tá? É força do aço, tá? Fácil. Não é fácil não, tá? É para incentivar, fácil.